Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADF-Cast, o podcast da Academia do Futuro. Meu nome é Arthur Minami. E eu sou a Alissa Shibuya, e nós somos membros da Academia do Futuro. Mas antes de falar um pouco da academia, a gente gostaria de apresentar a nossa parceira, a Padaria Gemel, que fica lá no Paraíso, e se eu fosse você, eu não perderia a chance de experimentar ela. Muito bom. E para você que não conhece, o objetivo da Academia do Futuro é proporcionar aos jovens de idade de 12 a 18 anos experiências empreendedoras para que assim possam desenvolver habilidades, valores e outras competências. E a nossa missão é formar uma geração de líderes conscientes e capacitados e também ser um projeto capaz de transformar as pessoas melhores para a nossa sociedade. E a academia acredita muito no potencial do jovem e no poder que eles têm de transformar o mundo. E para sanar nossas dúvidas de hoje, eu gostaria de apresentar a vocês o Rafael Nanes, que é a primeira vez que está aqui. Rafael, pode se apresentar. Tudo bem, sou Rafael, do mercado financeiro, tá? Trabalho ali há 10 anos. Venho pela Multibravo fazer aqui um convite ao meu amigo Gustavo, que trabalha junto, poder falar um pouquinho sobre o mercado. E o Gustavo Moreira também, que já está aqui com a gente há alguns programas. Para você que não conferiu também os outros episódios do nosso podcast, está no canal da Academia do Futuro, no YouTube, né? E tá muito legal. Gustavo, desculpa, pode se apresentar. E aí, senhores, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou assessor de investimentos, professor de certificações financeiras e mais uma vez estou aqui junto com o pessoal da Academia do Futuro nesse projeto maravilhoso para a gente poder trazer um pouquinho de luz para as informações de mercado, para a gente poder trazer um pouquinho de luz para tudo aquilo que a gente tenha porventura de dúvidas. E hoje o tema vocês vão adorar, acho que vai completar o nosso ciclo de conversas. E já quero deixar disponível aí que qualquer dúvida que tenham, pode encaminhar aí ou nos comentários ou pro pessoal da academia, que vai ser um prazer estar com vocês. Obrigado aí pelo convite. A gente agradece. Esse projeto, né, do podcast, ele é um dos projetos da academia, só que esse é mais focado no mundo financeiro. E aí, hoje a gente trouxe o tema de como escolher as nossas ações, né? Como escolher ações. Uhum. E bom, para a gente começar o nosso papo de hoje, vamos começar desde o início, né? Começando do que é uma ação, quais são os tipos, será que vocês poderiam explicar pra gente um pouquinho? Tu manda, Rafa? Mando sim. Vamos lá, acho que o primeiro ponto quando a gente fala de mercado de ações ali, tá? Quando a gente fala disso, a gente está comprando, na realidade, uma empresa. Então, acho que a gente tem que olhar muito na questão de escolha, na hora da entrada do mercado, que setor eu quero entrar. E muito que eu falo o quê? Entre setor que você conheça, ou pelo menos que você tenha um mínimo de entendimento como aquele negócio funciona. E isso vai facilitar o seu operacional ali de conseguir avaliar qual seria a mais indicada para você. Tá? E até ver comportamentos de mercado. Então, quando a gente fala, eu gosto de tirar essa questão de que muitos olham bolsa, comprar uma ação como um cassino. E não é isso. A gente está comprando ali realmente empresas e querendo ser sócio daquelas empresas dentro de um setor que eu consiga avaliar. Então, hoje, quando a gente vai olhar para o mercado, uma ação, que é uma ação? Ela é uma parte do capital social da empresa. Então, o que isso te proporciona? Participar de projetos. Então, quando eu compro uma ação, eu estou financiando projetos e que meu dinheiro, ao longo do tempo, rentabilize naquele projeto que eu acredito. Por isso é tão fundamental, que eu acho, a gente entrar em negócios que eu consiga avaliar. Então, no setor que eu consiga ter entendimento. E aí, sim, a gente vai partir para os critérios ali que a gente olha mais à frente. Quer dizer, então, que se eu quiser ser sócio da padaria do meu bairro, você que ainda não foi, Padaria Gemel é excelente, mas se eu quiser ser sócio da padaria do meu bairro, da borracharia do meu bairro, ou comprar um pedaço de uma empresa na bolsa, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, cabeça de dono, certo? Exatamente. Perfeito. Então, uma coisa que é legal até para a gente já iniciar o papo, é sempre trazer o seguinte, pode ser que em algum dado momento da tua vida você queira ser sócio de uma empresa, mas não necessariamente significa que você está preparado para ser sócio de uma empresa. O que eu tenho que trazer na questão de comportamento mesmo? Tem muita gente que, por ver outras pessoas prosperando relacionada a essa questão de ser dono de empresa, de empreender, muitas vezes busca um ganho, mas só comparando dinheiro com dinheiro. Nesse caso, é totalmente errado. Então, querendo ir à bolsa, vá à bolsa, compre suas ações, mas nunca simplesmente para ter um ganho financeiro. Compre um projeto, é o que o Rafa falou.
Comprou um pedaço de uma empresa, você comprou por quê? Porque você acredita que ela vai produzir, porque você acredita que ela vai crescer, porque você acredita minimamente que o seu dinheiro vai se rentabilizar. Mas você está comprando um setor, um mercado, um negócio, um produto, uma venda, uma equipe. No fim das contas, se você não tiver a cabeça do dono, que é efetivamente cuidar da empresa, entender dos números, olhar para o negócio e querer extrair dali o melhor, provavelmente você pode até ganhar grana ou não vai ganhar grana e vai ficar frustrado. Então, a dica que eu dou para quem quer começar no mercado de ações é, primeiro se pergunte se essa orientação voltada para o resultado, voltada para ser dono, é algo que faz parte do seu instante de vida. Que pode também ser que não faça parte agora, mas ao longo da vida, caso você pretenda e se prepare para isso, pode ser que em algum instante você adquira essa vontade de possuir uma empresa. E aí uma das formas é comprando um pedaço de uma empresa que já está rodando. Então pode ser uma boa forma de começar. Uhum. E, Rafa, você falou de setores. As ações, elas têm classificações? Quais são os tipos delas? Nós temos ali classificação hoje, eu diria que a gente pode encontrar 2 tipos, primeiramente, de ações ali no mercado, que são ordinárias e preferenciais, que não entra nem nessa muita relação de setores. As ações ordinárias, todas elas vão vir 4 códigos, com dígito 3, que te dão direito de conselho no voto, nas assembleias. E a preferencial, você já não tem esse direito e você acaba recebendo maior parte do lucro. Tá? E quando a gente passa exatamente nessa questão de setores, existem diversos setores hoje. Tipo, a gente tem setor de mineração, temos varejo, empresas no setor de saúde. Por isso é tão fundamental você conhecer do negócio ali. Porque é muito que eu falo, como é que eu vou abrir um negócio, tipo uma padaria, como o Gustavo trouxe de exemplo aqui, sem não nem fazer pão. Ou nem imagino que seja o custo de fazer um pão. Uhum. Então você entra, quando a maioria das pessoas entram assim, o que eu vejo muitas pessoas entrando no mercado, é exatamente porque eu vi na internet que essa ação vai subir, que isso vai subir. E as pessoas esquecem para mim do fundamental, que é olhar números. Eu falo, se as pessoas levassem tanta relação como você vai comprar uma roupa, um tênis, algum carro, quanto você não faz avaliação antes de ir lá, experimentar, ver o que for o tecido, se vestiu bem, ou o carro, dar uma volta, perguntar quanto faz o motor. E nas ações as pessoas acabam entrando o quê? Falou, vou comprar, sem antes olhar. Então a gente tem esses diversos setores na bolsa, tá? De vários negócios. A gente vai ter alguns mais perenes, como você pensar na competitividade. Vamos botar um exemplo simples aqui. Entrar no setor de energia elétrica, tá? Eu quero comprar uma empresa que fornece energia elétrica. Então a gente tem desde distribuição e de geração de energia. Então eu vou imaginar como é que é aquela linha de produção dela, tá? E vou calcular os números ali que ela tem de receita. E o que eu posso observar? Setores. Existem setores hoje na Bolsa mais perenes. O que são setores mais perenes? Ele tem uma dificuldade maior de concorrente. Hoje, para a gente abrir uma empresa de saneamento básico ou uma empresa de energia elétrica, quanto que não precisa disso? Um banco. Em grana, né, Rafa? Exatamente, em grana. Isso. Quem hoje, por exemplo, se a gente pegar aqui Brasil, praticamente a gente está em 4 bancos. Banco do Brasil, Santander, a Caixa, Bradesco e Itaú ali. Para mim, abrir um banco para competir com eles é muito difícil. Então, é muito grande. Então, é um setor já dominado ali. É mais fácil se me tornar sócio do que eu querer abrir um. Como há setores mais cíclicos, que eu acho que é onde as pessoas vislumbram muito de ganhar muito dinheiro, mas são de negócios de uma concorrência maior, como é o caso do varejo. Quantas lojas a gente consegue ver aí que abre Casas Bahia, Magazine Luiza, daqui a pouco vem uma outra varejista, porque o varejo ele é mais dinâmico. Então é um setor que tem uma competitividade maior. Então quando a gente entra na bolsa é exatamente isso. Eu entender a cadeia de como aquele negócio funciona, entender um pouco de gestão estratégica, concorrentes, é fácil entrada, tá? E olhar o cenário macro. O que pode influenciar? Que quando eu entendo que o meu setor ele pode ser influenciado por alguma condição macro, eu sei que quando aquilo poder ocorrer, eu posso ter um lucro menor, então eu reduzo a exposição. Então você vai começando a fazer o seu critério de escolha de ações. E muito que ele falou, quando a gente fala em compra de ações, a gente não está pensando no curto prazo. Você não abre hoje uma empresa ali, tipo, peguei R$200 mil, abri uma empresa e em um ano ganhei 200 mil. Não.
Você não tem o projeto lá, 2 anos eu só tenho que ficar trabalhando para maturar isso, para depois ir começar a ir crescendo. E a mesma coisa quando a gente vem para a bolsa. Eu compro um ativo com foco o quê? Qual é o meu interesse de comprar uma empresa? Lucro. Simplesmente lucro. Eu quero rentabilizar o meu dinheiro. Em vez de eu ir lá e abrir um negócio, eu estou indo através da bolsa sendo sócio, financiando o projeto. Então eu quero lucro. Então eu vou avaliar o operacional daquela empresa. O setor que eu prefiro entrar são setores que eu tenho conhecimento ou que eu acho mais perene, exatamente por trazer uma recorrência de uma segurança maior do que outros que têm maiores competitividade. Pode ser que o outro valorize mais? Pode. Beleza, eu vou ficar no meu. Então você começa a definir o seu perfil ali de investidor. Acho que é um pouco disso, né? E aí também uma coisa que é legal completar é que não tem certo nem errado. Então o ponto é uma feira que tem fruta para todo mundo. Então vai ter o setor que é mais perene, que tem as ações ali um pouquinho menos cíclicas, que tem uma barreira de entrada muito forte, mas que em contraparte, na maioria das vezes, te traz uma recorrência de lucratividade maior e você consegue ter a longo prazo uma resposta que seja coerente. E aí, se o meu foco é a longo prazo, pode ser que faça sentido para mim. Mas tem gente que também é do giro, né, Rafinha? Então, vai ter hora que vai ter um pessoal que vai querer botar uma grana para poder aproveitar algum ponto, para poder aproveitar alguma notícia, para poder aproveitar algum momento. Passou esse momento, tiro meu lucrinho, boto no bolso e vou embora. Ou passou o momento, não consolidou, assumo aquela perda que eu tive e sigo a vida. Então, essa conversa de setores é muito pessoal, porque vai conversar muito com o seu momento de vida, com o seu objetivo e principalmente do para que você está fazendo aquele negócio. Tem gente que quer passar pelos negócios, tem gente que quer ter um negócio para a vida toda. Então, se a gente tiver essa cabeça, de novo, de empreendedor, a gente consegue avaliar o nosso ciclo em relação ao ciclo das empresas e esses setores acabam conversando bem com os nossos objetivos. Ah, entendi. Gustavo, falando nisso, existem diversos tipos de empresas dentro da Bolsa de Valores, né? Desde pequenas empresas que estão crescendo exponencialmente, como bancos que já estão bem consolidados. Isso interfere muito na hora de fazer a escolha das ações para vocês? Pô, totalmente. Totalmente. Porque no fim das contas, quando a gente vai junto aos nossos clientes, avaliar esses critérios e tudo mais, precisa fazer total sentido para a vida do cliente. Então, essa questão cíclica, observando se o cliente está buscando oportunidade, se ele está buscando crescimento, se ele está buscando consolidação, olhar para a vida do cliente, saber se aquilo vai servir naquele dado momento. Porque muitas vezes o nosso foco vai ser atender o que os clientes precisam, trazer para eles uma rentabilidade que seja ok, dado a expectativa deles, mas sempre buscando assisti-los a olhar ou participar de negócios que sejam bons. Porque no fim das contas, tem que ser bom para todo mundo. A gente tem que conseguir assessorar legal, o cliente precisa prosperar, o patrimônio precisa conversar com o momento de vida do cliente e, principalmente, a gente não vai acertar tudo, mas o mínimo que eu puder expor os clientes junto à vontade deles, para que eles consigam fazer um bom acompanhamento e, principalmente, para que a gente consiga prestar um bom serviço, eu acho que é uma obrigação que nós temos. Eu acabo olhando para o ciclo financeiro do cliente de forma um pouco mais abrangente, porque eu estou cuidando da questão de assessoria, mas o Rafa ele acaba conversando com os clientes de forma um pouco mais nichada, porque no fim das contas, é com o Rafa que eu vou consultar boa parte das informações que a gente trabalha, porque ele é meu especialista. Então hoje a parceria que a gente tem ela é muito importante, porque não adianta eu dizer que eu vou fazer tudo, que eu vou ser generalista e vou ser muito bom em tudo, se eu não tiver suporte de pessoas que são melhores do que eu. Então, a ideia é ter um baita de um time que busque identificar esses movimentos, esses momentos, e que a partir daí a gente consiga atender os clientes dentro do objetivo do cliente. Porque o foco não é trazer a maior rentabilidade possível. É fazer o cliente dormir tranquilo e saber que tudo que está tomado de risco ou não risco na carteira dele está de acordo com o que ele deseja tomar. Acho que até nesse ponto que ele colocou um pouco ali, de você perguntar das empresas de crescimento, geralmente são negócios mais novos, ali que abrem um capital na bolsa. E quando a gente olha muito para essas empresas, muito se costuma o quê? As pessoas acabam alocando, eu acho que o investimento em ações, ele precisa daquele acompanhamento
periódico, tá? Da gente olhar, avaliar, porque eu vou acompanhando a evolução daquele negócio. E o que seria mais ou menos um periódico? Um periódico, eu acho que depende do tempo que você quer carregar ou aquele investimento. Você pode fazer um projeto ali numa empresa de crescimento que você acredite que ela vai dobrar de preço em um ano. E você vai acompanhar isso pelo número, que nem eu falo. Acho que minha formação, eu fiz administração, minha formação sempre foi muito na área de matemática, muito cálculo, que foi onde eu me destaquei. Sempre fui péssimo em outras matérias. Então, entendeu? Eu falei, vou caminhar por esse caminho. Arquivo confidencial. Exatamente. Então, eu sempre peguei ali, porque para mim o número não mente. 2 mais 2 é 4, no português tu tem a palavra lá, troca tudo, depende da colocação. Então, tipo ali, você vai acompanhar isso. Se eu já penso no longo prazo, coisas que acontecerem no curto não vão influenciar tanto. Por isso que é válido a gente trazer esse estudo de anos da empresa, quando a gente fala de uma empresa muito grande, porque a gente consegue ver em anos de prosperidade econômica, como em anos de uma dificuldade maior na economia, esse setor se consolidou. Como é que ele se portou ali, o que ele teve de resultado. Então, quando a gente olha muito para essas empresas que são mais consolidadas, é exatamente isso. Elas não vão ter uma expansão muito grande ali de mercado, por já serem muito consolidadas e já ter um mercado. Então, elas acabam tendo ali, te dando um retorno menor em questão de valorização, mas você tem a tranquilidade de estar num negócio mais consolidado ali, do que uma empresa de crescimento, que ela pode ter ali um crescimento muito alto, mas ao mesmo tempo pode encontrar dificuldades ali se tiver um cenário mais desafiador. Então, ela gera um risco maior. Então, acho que vale muito isso da formação, que ele falou, do perfil do cliente, de escolher e de fazer ali a alocação dele, que incerteza é fato, não tem como a gente fugir de riscos ali. Só o tempo que você demora para isso, porque uma coisa que eu costumo muitas vezes ver em bolsa, clientes entram em negócios ruins, que não deram certo, e ficam aguardando o retorno, mas ele não toma nenhuma base fundamentada. Que é a mesma coisa que você ter uma rede lá de lanchonete que for, você tem as boas que funcionam, que te dão lucro, e você tem elas que estão te dando problema que não dão nenhuma rentabilidade. Geralmente o investidor de bolsa, o que ele faz? Eu vou vender o que está no lucro, ou seja, você está vendendo o que está bom, porque o que está no lucro, pode ser provável que continue subindo, por isso que as ações estão se valorizando, e você fica com uns micos que a gente chama de banana podre, aguardando aqui um milagre acontecer ali. Sai do ruim. Mesma coisa, você tem lá na sua empresa funcionário, aquele que não te rende. Não, eu investi nele, mas ele não me rende. Vou ficar até ele me trazer retorno? Não. Eu vou trocar e vou investir mais no que me rende. Então, bolsa, por isso que é tão importante você fazer o acompanhamento, porque tudo muda, até numa empresa de valor também. Hoje eu posso comprar um ativo que seja de valor e amanhã ele não entregar mais. Porque o cenário muda, o consumo muda, uma hora um setor vai se beneficiar, o outro não. Então, a ideia é trazer essa gestão na carteira. Então, a escolha, vai muito do entendimento do setor, que eu acho, que a gente pegou ali, e de você ter esse acompanhamento direto. E vai te facilitar muito mais na vida quando você conhece como aquele negócio funciona. O banco faz o quê? O fundamento dele é emprestar dinheiro. A única coisa que a gente pode ter é o quê? Juros aumentou, talvez ele lucre menos, ou ali tem alguma interferência disso, ganhe mais. Então, praticamente isso. O que vai refletir ali? Inadimplência, as pessoas estarem mais endividadas, então vão atrasar mais ali, o que pode gerar uma insatisfação no banco, ter um lucro menor, mas não quer dizer que seja um negócio ruim. Então, posso ali vou reduzir um pouco a posição, ou comprar mais ações, criar. Tudo vai depender do projeto que você está desenhando para você. Que hoje você pega muitas pessoas em bolsas que não se importam, não é que não se importam com a volatilidade, mas o foco dela é receber dividendo, é realmente estar posicionado. E há maneiras dela se proteger da queda ali dentro do mercado. E há outros que são mais na base especulativa. Eu quero comprar para daqui a um ano vender ou só surfar aqui um mês, ganhar. Tudo vai depender muito disso. E olhando para as pessoas ainda, tem alguns vieses comportamentais que podem influenciar muito suas decisões. Então, o que a gente observa dos erros mais comuns baseado em comportamento mesmo? Que a gente tende, na natureza humana, a manter situações onde você assume um risco, onde você até dobra a aposta com risco maior, esperando, tendo a expectativa de não realizar uma perda. E tem muitas situações onde
aquele negócio que é bom, que você poderia manter, que existe uma perspectiva, você bota o dinheiro no bolso o mais rápido possível e acaba saindo dele. Então, se agir com esses vieses comportamentais, provavelmente você não vai prosperar em relação ao seu patrimônio. Porque aí a gente fica investindo o dobro no maior risco e não mantendo aquilo que traz prosperidade financeira para a carteira. E isso pode ser um ponto a se discutir. Se eu puder falar uma coisa que resuma muito desse comportamento, dentro de todas as empresas que eu já passei na minha vida, o melhor gestor não é o que contrata melhor, é o que demite mais rápido. Por quê? Porque o que demite mais rápido, ele não admite um dano ou algo que não seja próspero dentro da empresa. Porque, cara, ninguém vem com selo de qualidade. Tem muita gente que se vende de uma forma primorosa. Sim. Mas uma vez que o gestor validou isso e que efetivamente ele consegue tomar boas decisões e tem celeridade para isso, ele traz o menor dano possível para aquela empresa, para aquele organismo que ele está tocando. Então, de uma forma bem simples, se você não quer manter uma regularidade em negócios ruins, aprenda a demitir. Comece a investir, como o Rafa fala, baseado no número. Olha no número, vê se está dando. Exatamente, é isso. Porque, e assim, sendo o mais transparente possível, não é nem um número de, é uma fórmula absurda, porque, cara, é matemática básica, mais, menos, dividir e multiplicação. Sabendo fazer isso direitinho e enxergando isso na questão temporal, você tem muita base para tomar uma boa decisão. O problema é que muitas pessoas não investem baseado no fundamento. Aí, no fim das contas, quando você pergunta por que você comprou essa empresa X, aquela empresa Y, a pessoa não sabe nem te dizer. Saca? Então, muitas vezes, a gente enfrenta esse contexto, mas uma vez que a gente começa a fazer um trabalho, começa a pensar no projeto, a gente começa a dar objetivo para cada uma das alocações que são feitas. E aí, dado o objetivo, a gente vai conseguir mensurar. Então, com esse acompanhamento, costuma ser bem melhor, porque a gente consegue demitir mais rápido. Esse é o contexto. A gente tá falando muito de variáveis, né? Tudo depende. Rafa tá falando das pessoas, do cenário, né? Gustavo tá falando das pessoas. E como que a gente consegue, identificar ou acompanhar o desempenho das ações em carteira e como saber o momento certo, assim? Eu, por exemplo, que nunca comprei nada, assim, não tenho nenhuma ação, assim, como que eu sei o momento certo? O momento certo é agora. Tá? Seja para comprar. Mas fora a brincadeira, uma coisa legal que você pode fazer, assim. Estando leigo no mercado, cara, nunca participei. Primeiro, a primeira coisa que tu tem que entender é qual tempo você tem para poder investir. Esse é o primeiro fato e é o mais importante. Por quê? Dependendo da tua necessidade temporal, a gente vai te falar, vamos trabalhar com bolsa, que é o nosso assunto de hoje, ou a bolsa não é para você. Se for de muito curto prazo, se for um dinheiro que tu precisa para emergência, se for liquidez, esquece. Não é para botar na bolsa. Porque havendo a necessidade de você precisando sair, pode ser que você saia numa situação desvantajosa, e aí eu vou criar mais um problema do que uma solução para ti. Agora, podendo fazer aportes, entendendo que você está formatando algo voltado ao longo prazo, aí a gente já consegue entender que a bolsa pode ser algo mais vantajoso para ti. E aí, enxergando esse longo prazo, primeira variável, a gente começa a pensar em quais tipos, ou quais empresas, ou quais setores você quer acessar. Normalmente, quem não entende, a gente vai tentar expor ao menor risco possível. E o que é o menor risco possível? Você acha que é as empresas que ninguém conhece ou que todo mundo conhece? Me ajuda aí? Que ninguém conhece. Maior risco é quem ninguém conhece. Então, para essas empresas, eu não vou te apresentar. Segundo fator, quando a gente olha as empresas que todo mundo conhece, a gente vai pensar naquelas empresas que estão projetando um ciclo econômico melhor ou pior no instante atual, se eu quiser tirar o risco de você. Tirar o risco maior. Perfeito. Então, quando a gente começa a comungar esses fatores e trazer luz para isso, que é conectar o que o mercado tem de informações com aquilo que você tem de necessidade, a gente começa a criar um perfil. E aí, criando esse perfil, dada a sua necessidade, a gente vai começar a estudar quais das empresas atendem essa necessidade justamente para que você faça compras que sejam inteligentes para o que você precisa. E aí, de novo, é trabalhar com o mercado.
Porque vai ter hora que o mercado tá muito volátil. Na hora que o mercado tá muito volátil, pode ser que a gente pegue um pedacinho de dinheiro e tente aproveitar alguma oportunidade. Na hora que o mercado está menos volátil, a gente vai tentar trabalhar com algumas ferramentas para tentar rentabilizar aquelas empresas que você está carregando, mas sempre sem te dar uma boleta mágica. O que ganha jogo é acompanhamento. Então, no fim das contas, como é que é o teu projeto? De que forma tu está pensando em aportar? Com qual objetivo? Para qual tempo? E a partir daí a gente vai formatando uma carteira. É comum que a gente comece a trabalhar com ações mais consolidadas. Porque, no fim das contas, caso não seja para você ou você mensurou errado o tempo, eu preciso que você tenha a oportunidade de ter uma boa velocidade para negociar essas ações. Então, eu sempre faço a brincadeira do Big Mac, né? Venda alguém, tampa os olhos da pessoa, dá 2 hambúrgueres para ela, dá um hambúrguer absurdo, precioso, lindo, gostoso e dá um Big Mac, que vem ali, padrão, caixinha fechada. A pessoa vai falar, o da direita aqui, ele é uma delícia, é o melhor de todos. E o da esquerda é um Big Mac. Porque no fim das contas, as pessoas elas acabam se identificando com aquilo que elas têm mais memória, com o que tem mais publicidade ou com aquilo que elas já experimentaram ou já ouviram falar. Não necessariamente com o que é melhor ou com o que é pior. Então, só completando a resposta para ti, o melhor momento é aquele momento em que você pode iniciar a sua carteira buscando seus objetivos, comprando, se forem ações que comunguem esses objetivos, e aí o recado é para você. Você é nova. O melhor momento é agora. Porque quando a gente olha a taxa de juro ao longo do tempo, o único fator que exponencia teu resultado é tempo. A taxa, ela tem menor importância do que o tempo. Então, tendo tempo, trabalhe com ele a seu favor. Porque é melhor ter mais tempo e um menor risco tomado do que muito risco e menos tempo para tomar. É isso. Tudo isso só me faz pensar, tipo, quão importante é a profissão de vocês, juro, tipo assim. Porque, assim, muita gente não tem conhecimento de nada, né? Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso de alguém como vocês, algum profissional da área, sabe? Pra me falar essas coisas, assim, acompanhar tudo. É muito importante, sério, de verdade. É isso, e é justamente para comungar isso que a gente tenta falar o mais fácil possível. Porque uma coisa seria chegar aqui e falar, não, porque entrou, porque long, porque short, porque... E a gente vai usar 200 termos. Mas se não fizer sentido para você, eu posso até conseguir vender alguma coisa para ti, mas não vai te servir, porque tu nunca vai ficar tranquila. Então, no fim das contas, essa comunicação, essa interface é algo que não é simples, mas que, quando feito, vai estabelecer uma coisa que é o bem mais importante que a gente vai ter juntos, que é a confiança. E a partir dessa confiança travada, aí vira a responsabilidade nossa acompanhar, inclusive, tua prosperidade financeira. Aceito. Mas é muito rico mesmo essa conversa, tanto que você estava falando de acompanhamento, pensamento a longo prazo. Quando eu comecei a investir lá no comecinho mesmo, eu tinha colocado um aporte, né? Nossa, isso é papo de rico, hein? Quando eu comecei a investir lá no comecinho, quando eu era jovem... Isso foi na pandemia. Lá no comecinho, faz pouco tempo. Mas eu tinha colocado um aporte em empresas de crescimento, né? Show. Aí, eu tinha esse pensamento de longo prazo, não, vai que essa empresa é pequena, vou esperar ela crescer e tal. Mas aí, eu não tinha a gente não teve esse bate-papo antes, né? Não conhecia essa... Se eu tivesse feito esse bate-papo antes, seria muito mais rico pra mim. Porque, por exemplo, eu não tinha essa ideia de demitir, essa ideia do que você falou, Gustavo, de demitir. Então, por exemplo, a empresa começou a cair, e tipo, eu falava, não, pensamento a longo prazo, acho que uma hora ele vai voltar. Mas nem sempre isso acontece, né? Perfeito. Teria que subir tantos por cento, 400% pra eu ter um lucro. Recuperar ali, né? E uma coisa legal é que, assim, a matemática ela vai te ajudar muito. Porque se a gente pensar de forma bem simples, você tem uma empresa que custa R$100. Ela caiu 10%, veio para 90%. Se ela subir 10%, tu não volta pro mesmo patamar. Você vai para 99%. Então, ter essa noção de que a queda, ela é de tobogã e a alta, ela é de escada, pode ser algo que te faça pensar em demitir um negócio que não é legal, em validar os números, em procurar fundamento daquela empresa. E assim, sempre se munir de informação. Porque a confiança ela é importante.
ela é legal pra caramba, a gente consegue conversar, vai ter uma troca muito rica. Mas se eu não tiver a oportunidade de te explicar, de validar as informações e te deixar mais confortável, mesmo com confiança, pode ter um momento que você fale, eu não sei se isso aqui é legal. Então, às vezes, eu até brinco com o Rafa, porque ele fala, cara, tem gente que fala que às vezes eu exagero no tanto de informações que eu dou. Eu falo, cara, vamos pecar por excesso. Sim. Porque enquanto eu estiver ofertando informações e tiver tão claro que a pessoa já está reclamando da clareza, tá ótimo. Eu trago, acho que esse viés, até porque, que nem você falando ali, você comprou lá as ações em 2019 e, tipo, comprou por comprar, entendeu? Sim, tava começando ali. Não é aquela questão... Pegou a carteira do Instagram, E hoje você tem vários sites ali que você consegue trazer informações do balanço das empresas, que é a análise fundamentalista ali. Então, você consegue fazer um retrato de como a companhia está naquele momento. Como o próprio Status Invest, a gente tem outros aí, Fundamentei, todos ali trazem um mundo de informações. Como eu falo, a gente não precisa, para ter sucesso no mercado de ações, ser um mega especialista. Meu QI não deve ser nem tão alto. São contas simples ali, somar tudo, subtrair, ver o que aquela empresa entrega. Que é a mesma coisa, eu tenho um negócio novo funcionando agora. E eu tenho uma empresa lá que já está há 100 anos no mercado, exemplo, Banco do Brasil. Durante os últimos 30 anos ele deu lucro. Tanto em crise ou não. E tem um negócio novo. Qual a probabilidade de continuar dando certo? As ações do Banco do Brasil. Então você começa a ter uma avaliação ali, como se você pegar, por exemplo, um lucro de uma empresa, vamos supor que ela traga ali R$10 de lucro ao ano por ação, tá? E ela esteja cotada a R$40. Ela está me entregando 10 em cada ano. Eu estou ganhando ali praticamente 25% no ano. Acima da renda fixa é um negócio lucrativo. Só que as pessoas não têm essa visão que eu acho, pelo menos acho que no Brasil não tem tanto essa visão. A gente é muito imediatista. Sim. É mais fácil você vender a Mega Sena do que o cara colocar lá comprando um bom ativo. Porque a gente entra na bolsa com a mesma coisa, de comprar uma ação e se cai um pouco, se ela manter um fundamento e caiu, é para você comprar mais. Porque está criando oportunidade, porque bolsa é muito expectativa futura. Se o mercado ele vê um cenário que possa degradar a economia, ele não compra, não gera confiança e as ações caem gerando preços ótimos para quem é do mercado experiente fazer compra. Eu falo, o investidor de longo prazo, ele adora desses momentos de inflexão, que é onde se gera a oportunidade de comprar ações boas e baratas. E a gente saber o tempo que se leva à expectativa positiva, que se leva naquela euforia de loucura de bolsa, tá subindo, começou a sair jornal e todo mundo começa, vou comprar ações. É onde os grandes investidores estão fazendo o quê? Preço tão esticado demais, vou começar a reduzir. Então, sempre é esse cenário, muito por agora. Eu falo, a gente vê muito agora no escritório reduzindo o quê? Posição em ações. No momento que gerou de crise, as pessoas estão saindo na mínima no pior momento. Preciso fazer o contrário. Exatamente. Falar, agora é a hora de alocação. Senso comum. Porque a hora é a mesma coisa. Você quer comprar um negócio, tu quer comprar quando ele está na crise, o cara está precisando de dinheiro, ele faz o quê? Ele vende rápido. Vamos trocar o mercado? Vamos trocar o mercado? Você precisa de um carro. Aí tem lá uma pessoa que pegou um carro, comprou, e ela tem uma necessidade de fazer dinheiro naquele carro hoje. Ou seja, um momento de volatilidade, muito risco na vida dessa pessoa. Qual que é a propensão dela de abrir mão de um preço justo para te vender porque ela precisa do dinheiro? É enorme. Agora, pega aquela pessoa que está tranquilo, que está programadinho, que não precisa do dinheiro do carro e pode aceitar ou não uma oferta. A propensão dela a aceitar uma oferta mais hostil no bem é muito menor. Então, quando você olha para o mercado, tem momentos em que a gente tem muito mais incerteza. Nesse momento, os preços acabam reagindo dessa forma e momentos de incerteza geram muito risco. Muito risco, o que a galera que está em bolsa de forma mais especulativa faz? Seca a bolsa, bota numa renda fixa e aguarda para ver como é que a coisa fica. Nesse momento, os preços tendem a corrigir de forma, às vezes, até mais volátil do que o que seria fundamentado. Aí abre uma baita de uma oportunidade, é o que o Rafa falou, quem é mais experiente tem calma para dialogar com esses momentos. Então tem hora de plantar, tem hora de colher. Qual que é o problema? A manada, ela tenta colher na hora de plantar e tenta plantar na hora de colher.
não tem como você ter uma plantação próspera fazendo isso. E aí saber identificar um pouco disso, entender um pouquinho mais de fundamentos e não querer ser o mestre de tudo, pode ser algo que contribua muito para sua prosperidade financeira. Porque quem quer entender muito de tudo acaba entendendo nada. pouquinho de nada. Exatamente. Então, assim, não tô dizendo que você tem que ser fechado e tal, mas escolha alguns setores, escolha algo que tenha a ver com as suas habilidades. Por exemplo, Gustavo, eu tenho algumas habilidades voltadas para matemática. Eu não tenho tantas habilidades assim voltadas para áreas de humanas. Então, se eu tiver a oportunidade de avaliar a empresa, se eu tiver a oportunidade de entrar em negócios, serão negócios que vão se comunicar com o que eu tenho habilidade. Porque aí, minimamente, eu já vou ter um pouquinho de tranquilidade, eu já vou ter um pouquinho de conhecimento. Até meu feeling vai ser melhor em relação àquilo que eu fico mais confortável. E isso me faz ter mais tranquilidade para poder investir. Então, esse contexto é importante que a gente veja também. Entrando nesse assunto, assim, quais são os passo a passo que vocês tomam na hora de comprar uma ação? O que vocês olham? Qual que é o momento que vocês esperam para comprar uma ação? Comigo é muito fácil. Eu vejo ele falar o call, aí ele me manda um push e eu aperto OK. Então, pra mim, E aí? Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar na escolha ali de uns ativos, se a gente fosse começar uma carteira do zero hoje, acho que o primeiro ponto seria a gente avaliar um pouco a conjuntura macro, tá? Eu acho totalmente importante, porque na conjuntura macro ali a gente tem um pouco do direcionamento onde o mercado pode ir e o que a economia influencia em cada setor. Então acho que eu olharia um pouco isso, tá? E casas de análise. Desculpa, será que você poderia dar um exemplo do que uma... Que tipo de fatores fora? que é um cenário macro. cenário No macro? cenário macro, a gente pode olhar ali para a taxa de juros no Brasil hoje. A gente acredita que possa diminuir. Inflação, porque se a inflação aumenta, que setores ela atinge? Se os juros aumentam ou cai, que setores ela atinge? Como ele se beneficia disso? Então a gente começa a pegar ali o que pode influenciar ou não. Política atrapalha um pouco, sempre vai ter ali para atrapalhar a gente, importa quem for que venha, tá? Então, tipo assim, bota sempre na cabeça isso, sempre vai ter alguém para te atrapalhar, entendeu? Para te demorar, te dificultar a chegar um pouquinho lá nos seus objetivos. E aí a gente vem para o cenário da Bolsa, por quê? A conjuntura econômica, ela afeta o lucro das empresas. Um exemplo, se a inflação aumenta, tá? Isso quer dizer que eu tenho menos dinheiro para comprar as coisas, porque agora eu preciso desprender mais dinheiro para comprar o que eu compro. Então, obviamente, o consumo da família pode cair um pouco. Então, ou seja, se ele cair um pouco, eu vou deixar de comprar uma roupa, eu vou deixar de comer ali fora, então eu vou deixar de comer o meu McDonald's, vou deixar de ir lá na Renner comprar uma blusa. Então, obviamente, esse fator vai afetar essas empresas tendo um lucro menor, porque eu estou tirando dinheiro de circulação, mas beneficia outros setores. Então, o dinheiro ele troca de lugar. Não quero dizer que o negócio seja ruim. Por isso a importância de você saber ali como é que o negócio funciona. Cara, eu sei que está passando um momento mais apertado, mas não é permanente. E isso me traz a tranquilidade de estar em um ativo que eu sei como é que funciona, como é que essa empresa trabalha. Então, acho que o primeiro passo eu traria essa conjuntura macro, tá? E acho que isso a gente consegue em várias casas de análise, até ali um olhar de vários economistas, para onde a economia vai e tudo. Então, a gente se baseia um pouco, traz um pouco de informação, e aí eu vou para a minha seleção. Tipo, eu gosto mais de trabalhar uma carteira, como eu fico posicionado o tempo todo em ações, tá? Minha carteira é baseada em ações, eu tenho que gerenciá-la, porque eu estou o tempo todo no mercado. Calma aí, deixa eu revelar uma coisa do Rafa. O Rafa, para me convencer a operar com ele abriu a carteira dele. Ele falou, cara, ó, não é balela. Eu tô te falando que a gente acompanha isso, porque olha aqui, A prova viva. pra mim isso faz uma diferença absurda. Então, quando ele traz isso pra gente, dá uma confiança, assim, muito grande. Porque no fim das contas, gente, a gente tá lidando aqui com o patrimônio de uma família, né? Então, não dá pra fazer uma brincadeira. Então, quando a pessoa tem a coragem de falar, meu, ó, eu tô te falando isso porque pra mim funciona assim, ó, e tá aqui, e isso pra mim foi fator, assim, decisivo pra gente, inclusive, ampliar o diálogo.
E aí eu brinco até porque eu sou cliente dele também, né? No fim das contas, não é só parceiro de negócio. A gente tem a parceria, mas eu sou cliente dele. Quando eu não me empolgo, né? Compra que tá na hora de comprar. É isso, e vou falar que tem hora que é engraçado. Mas é justamente por ter essa confiança que a gente consegue ter essa interação tão rica. Entende? Então, é legal esse contexto que ele traz, porque é exatamente a forma com que ele põe, tanto para a carteira pessoal dele, quanto para a gente dividir ali a 4 mãos, vou dizer o aconselhamento, mas é o acompanhamento do patrimônio de algumas famílias. Então, tem sido bem próspero, tem sido bem legal justamente porque é de verdade. Tá? Não é uma solução mágica, de um jeito mágico, de uma planilha maluca que alguém inventou, não. A gente está todo dia fazendo isso. Porque muitos até falam, né, que o preço ele se ajusta ao longo do tempo. Porque exatamente o mercado financeiro, por trazer esse emocional, que eu falo assim, tudo oscila na vida. Tudo oscila. Seu salário oscila, sua casa, se você for vender, está um preço. Só que você não tem aquela cotação diariamente. Imagina você acordar lá, tua casa hoje vale 200 mil, hoje vale 100. Você ia ficar louco. Você iria ficar louco. Na bolsa você tem isso. Então as pessoas têm que saber, tipo, por isso que o número ele fala quanto que aquilo vale. Então, se eu estou comprando uma empresa barata e ela está mantendo e os preços estão caindo, ela vai se ajustar ao tempo. É motivo de eu comprar mais, a não ser que ela perca o fundamento. Então, tipo assim, não existe mágica no mercado, entendeu? A maioria dos investidores ali que você pegar, gestores de fundo, cada um cria, existem várias ferramentas fundamentalistas ali, como gráfica, técnica, tá? E cada um cria o seu sistema de escolha. Então, fala, a gente tem que tirar o máximo quando a gente vem para o mercado financeiro, criar esse sistema para tirar exatamente o quê? O emocional. Eu não pauto, às vezes eu tô lá trabalhando, tipo, sai uma notícia no mercado assim, que China vai ser lá do quê, tal, já liga vários clientes, Rafael, vai acabar, Brasil vende. Calma. A primeira coisa, tem aqui. Início do ano Americanas foi pesado. Nossa. Foi pesado pra gente. Exato. Aí eu sempre falo, calma, Frei, deixa o mercado absorver, deixa passar o emocional, vamos ler a notícia, vamos ver o que é. Que muita gente planta notícia no mercado ali que às vezes nem em verdades, entendeu? Não é aquilo. Que nem muito saiu de último da empresa, a empresa vai parar de pagar dividendo. Cara, só porque a empresa iria diminuir para investir mais. Olha como é que a notícia é vendida. Tudo é comunicação, né? A comunicação é muito falha, assim, para desesperar mesmo. Então, você criando esse sistema, você tira o emocional. Então, o que eu acho que quando você vem para ações, a única coisa que eu mudo é agregar mais o meu sistema decisório. Ele vai me dizer para sair de um ativo, sim ou não, para exatamente tirar os meus erros, para me policiar e não entrar no emocional. Então, o primeiro passo é exatamente isso. Eu acho que você ali, olhar um pouco do cenário macro, setores, você se sente confortável em investir, que você tem um pouco de conhecimento. Eu gosto de negócios perenes, que a gente está até falando aqui de empresas de crescimento, que eu acho que eu trago uma leitura muito de antiga, assim, mais de coroa, entendeu? Porque eu tenho para investir, eu não invisto tipo, em setor de tecnologia, porque eu não consigo mensurar como é que ele precifica um sistema. Mesmo que a Agora gente eu consigo consiga... entender, você compra isso daqui, monta essa caneca e revende. Sim. Então eu consigo trazer uma base, para mim, mais fácil. Outros conseguem visualizar lá, de acordo com o número, mas sempre o número ele vai te dar uma resposta. E aí você vai montando a carteira, que nem, eu gosto de setores bons, tá? Gosto muito do setor de energia elétrica, serem negócios mais consolidados e de difícil competição, tá? Gosto muito ali de setor também de petróleo, tenho exposição em minério, então vou trabalhando a carteira e sempre por pesos ali. Uma outra coisa que eu gosto de levar muito, você diversificar a sua carteira. Não precisa ser tanto, mas eu vou ter 10% ali em minério, vou ter 10% em petróleo, 10% em energia elétrica, 10% nisso, que é uma forma também de você proteger a carteira do que investir tudo num setor só, que se for afetado por alguma conjuntura, você está enroscado ali. Então, acho que é muito do início, que nem o meu foco é longo prazo. Eu acho que a maioria das pessoas tem que ter esse foco de longo prazo. Eu não estou falando que minha carteira não vai se desvalorizar. Mas quando eu observar que tem um cenário que possa prejudicar uma empresa que eu estou lá, ou eu reduzo posição, ou eu saio, aguardo para entrar de novo. Então, acho que vai muito disso. Do que não falo, não existe segredo. É você trabalhar e ter periodicidade. Que muitos fazem o quê? Investe, deixa lá e pronto, achando que vai trabalhar sozinho.
quando você monta a sua empresa, você não está ali todo dia a dia, vendo quanto que lucra, vendo quanto que isso. É a mesma coisa em bolsa. Você tem os resultados, você tem o próprio site da bolsa, que você consegue acessar quem são os sócios, quem está como sócio, balanço dos últimos anos. Pode ir no site do próprio da empresa, que é o RI, que é a relação com investidores. Só botar lá, tipo, Banco do Brasil RI. Você vai ter todo acesso aos balanços, quem está administrando. Por isso é tão importante você olhar os números para você ver a gerência, a eficiência da equipe que está lá. Isso traz um conforto maior. Então eu sei que a ação caiu ali um pouco, normal do mercado, não está com apetite, porque estão tendo uma visão mais pessimista. Mas em si o que ela está entregando até agora está dando muito bem. Então, motivo para mim comprar mais. Então é essa coisa que eu acho que muitos não olham. Entram como se fosse ali um jogo e pronto. Não é isso. Você está comprando um negócio. Você está comprando uma coisa que você tem a fábrica, tem um banco ali, entendeu? Então, acho que muito dessa questão. Sim, da minha cabeça era bem isso, tá? Um adendo. Funcionava assim, colocava o dinheiro e fazia quase o trabalho todo, assim. Ou você ganhava ou não, mas, tipo assim, tava ali, sabe? Isso é bets.com. Bem isso. Às vezes eu vejo tanto risco assim de cliente, que fala cheio de cliente comprando isso, não acredita fazendo isso. Eu falei, cara, tipo assim, tu vê às vezes que o cara vai perder dinheiro, fala, deposita na minha conta que é melhor que eu ainda te pago uma taxa por mês. Mas essa brincadeira é importante até da gente acompanhar, porque no fim das contas, a gente muitas vezes funciona como termômetro, né? Cara, tu ouviu falar do fundamento, blá, 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 blá. Pô, divide. Dividindo, a gente vai buscar esse fundamento, vai validar de acordo com o nosso processo, e aí é importante ter processo. E baseado no processo, aí sim, a gente vai dizer pra ti se é um momento atrativo, se não é, se a gente enxerga com os mesmos olhos, se não enxerga. Mas justamente esse ponto, assim, a partir do instante que a gente começa a acompanhar a carteira junto com o cliente, essa responsabilidade ela acaba sendo dividida. Tanto que o nosso foco não é nem que o cliente ele acerte sempre todas na mosca, pegando o movimento todo. Não, tem coisa, por exemplo, que a gente acompanha, que a gente viu um movimento iniciado, e aí, para não comer bola, a gente aguarda alguma consolidação desse movimento para, a partir daí, começar a comunicar, a trabalhar, a proteger, a expor, enfim, a se movimentar. Mas justamente para sair desse foco emocional que o Rafa narrou. Porque, no fim das contas, agindo com emoção, a única coisa que você vai conseguir é se apaixonar. No mercado, que tem números, que dá para mensurar, o que a gente vai fazer é usar a racionalidade, modelar, testar o modelo para ver se dá certo, e dando certo a gente replica. Tá? É linha de produção. Por que o Fordismo deu certo? Porque ele achou uma forma de que cada um fazendo a sua parte num determinado processo, as coisas construiriam um carro. Se lá atrás, com tantas partes que um motor deve ter, que eu não tenho ideia, engenheiros me perdoem, que eu não tenho ideia, mas é nesse sentido, uma pessoa conseguiu entender que o processo funciona, a gente, dentro da modelagem financeira, usando tudo que outras pessoas já nos forneceram de ferramentas, que, de novo, não é a gente que inventa. A gente vai estudar, aderir, entender o estilo, e a partir da adesão que a gente tem com relação a determinados modelos, o que a gente vai fazer é validar. E aí, o que faz com que muitas vezes a gente consiga ter informações até mais densas, acompanhamento, dia a dia. No fim das contas, a gente dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, e tem responsabilidade com relação às famílias que a gente acompanha. Então, é justamente para poder tentar trazer uma visão um pouco mais processual daquilo que pode ser emocional, que a gente entende que um acompanhamento por profissionais pode ser algo positivo para a carteira dos clientes. Que é totalmente fundamental. Que às vezes eu falo, eu acho que aqui o brasileiro, não sei nem se do Brasil, a gente tem uma... Você tá mandando o brasileiro aí, eu tô achando que você tá vivendo em Miami, irmão. Tá no país errado já, tá? Que esse sotaque aí... É gringo? Do Rio, tá, gente? Eu acho que tem muita questão do quê? Às vezes você vai querer emagrecer, você vai no nutricionista. Você quer ter uma performance melhor na academia, você contrata um personal trainer. Perfeito. E às vezes a maioria dos clientes querem lidar com o dinheiro sozinho. E acabam se dando mal. É total fundamental você contar com o experiente. Até nós que somos profissionais, até o Rafael, eu não sei de tudo.
são mais de 500 bolsas, mais de 500 ações negociadas. Eu não sei de todos os setores. Eu converso com amigos. O que você acha desse ativo? O que você vê aqui? Eu acho que por esse número tá barato. Tá, tem alguma coisa que eu não estou enxergando para frente, ali. Porque praticamente a gente, quando faz a seleção da ação, eu me baseei no passado, no que essa empresa entregou, por isso que eu estudo anos ali para ver o comportamento em diversos períodos da economia. Mas agora eu tenho que olhar para frente. Será se ela vai continuar entregando esse resultado? Será se ela vai aumentar ali, ou a valorizar de acordo com o lucro, vai aumentando? Não, já está um negócio consolidado, provavelmente deve ficar parado, andando de lado. Então a gente precisa contar com a ajuda dos profissionais para exatamente fazer isso o quê? Mitigar, reduzir o risco de incertezas. Que no Brasil eu não vejo às vezes muito isso. Muito investem sozinho. Então eu falo, é mais fácil você vender o sonho, o brasileiro ali, de investir o que em criptomoeda ou em pirâmide financeira, que vários casos já teve, que é o sonho bota aqui, você vai ganhar ali do outro mês, você tá rico. Não, para de falar. Avestruz Master foi legal, Fazendas Reunidas Boi Gordo também foi legal. Pode parar com essas coisas. E é exatamente isso. Como eu falo, você tem ajuda hoje de vários profissionais, entendeu? De ali conhecer o trabalho dele, que não falo. O mais importante é você desenhar o seu objetivo como investidor, para depois falar em alocações e que setores entrar, se for realmente bolsa for para você. Porque bolsa, tudo assim, tem que ter apetite que às vezes vai gerar ali insatisfação no mercado, vai cair, que nem, por exemplo, Covid. Caiu ali, ninguém conseguiu proteger, fugir, nem tudo. Então você não quer dizer que o mundo vai acabar. Calma, ninguém vai deixar de usar banco, ninguém vai deixar de comer, a economia vai andar. Mas aquilo poderia impactar o lucro das empresas ali menores. Depois do mercado ele para esse susto, você vê que ele volta. Então acho que, tipo assim, é praticamente isso. Que nem eu falo, você estando no fundamento ali, tendo número, te traz uma tranquilidade muito maior. E contando com amigos especialistas, tudo, tem tudo para dar certo. Ele falou certo, amigos especialistas, porque no fim das contas, a gente acaba ficando amigo dos clientes, cara. Esse é o diferente, é o diferencial, porque eu acho que, assim, esse medo das pessoas, assim, dos clientes, eu acho que é porque hoje, no mundo profissional, é muito difícil você saber se o profissional realmente está querendo te ajudar ou se está querendo só tirar o seu dinheiro ou uma coisa rápida ali. Essa é a insegurança, né? Vire amigo. Eu falo, eu não tomo conta da minha carteira toda. Conto com amigos que olhem, que me indiquem também, tire dúvidas. E praticamente isso, entendeu? Por isso que eu falo, primeiro, claro que você vai, como você vai procurar um médico, você procura ali saber se é bom ou não, tá? Vai vendo o trabalho do cara, é a mesma coisa um assessor de investimento. Indicação, né, Rafa? Você vai conversar, você vai ver ali o que você me indica fazer e você vai acompanhando o trabalho dele. Até que quando a gente não fala, a gente tem uma base de clientes às vezes, que a gente opera, o cliente só fala, manda aí, beleza, porque ele já entendeu, e não falo, o mais importante, eu sentar com você, o que você quer? É isso, é isso. Depois o negócio flui que eu só vou te ligar, Luiz, olha, isso aqui. Beleza, vamos. Não quero agora. Vai de uma maneira muito mais simples e fácil. É isso. E, Rafa, uma dúvida aqui agora. Como que você precifica uma ação, sendo que existem tantas coisas que movimentam, né, a Bolsa de Valores? Como que você acha um número certo, médio certo, né? Existe vários tipos de precificação, tá, no mercado. Você tem uma até pelas casas de análise, que vai muito pelo fluxo de caixa, ali, que eles dão aquele preço-alvo, não sei se você já chegou a ver algum relatório, bota preço-alvo. Isso eu não acompanho muito por elas, porque eu acho que pega muito de momento, que ela pega o fluxo daquele momento ali, e acaba não pegando um histórico maior. Porque eles projetam que, se entra 100 mil de caixa, no outro mês entrou 120, então ela está crescendo 20% ao mês ali praticamente, e projeta isso para os próximos, tipo assim, para os próximos anos. Então se ela estiver crescendo 20% ao mês para os próximos anos, ela vai valer tanto. Então, o mercado traz uma precificação voltando para cá. Porém, isso muda muito rápido, tá? Então, eu gosto de trazer mais pelo fundamento, uma coisa que eu olho muito, que é hoje para a empresa de valor, que é o preço-lucro, ou seja, de acordo com o lucro daquela empresa, tá? Eu pego o preço, divido pelo lucro, em quantos anos eu teria o meu dinheiro de volta ali. Porque praticamente naquele raciocínio, se uma empresa está me dando R$10, ali ao ano, ela está custando 40, quer dizer que está me dando 25% ao ano. Minha taxa de retorno é 25%. Então já é um negócio barato, porque a taxa de juros está 13,75%. O negócio está lucrando mais do que se estivesse investindo ali numa renda fixa. Então, para mim, já se torna lucrativo um ativo barato.
Tá? Então, praticamente o que vai me imperar muito é a relação do lucro em relação ao preço, que eu vou olhar inicialmente, tá? E depois como é que essa empresa manteve nos últimos períodos, ali, se ela tem uma consistência no lucro, porque às vezes você pode pegar um efeito. Tá? Às vezes um ativo ele paga um lucro muito alto e depois paga lá embaixo. Porque às vezes você tem algum movimento dentro da empresa que não é representado do lucro operacional. A exemplo do que? Eu tenho uma filial e vendo essa filial que a gente pode pegar o caso específico agora de Petrobras. Petrobras registrou um dos maiores lucros da história nos últimos tempos. Todo mundo, estatal, está dando muito dinheiro. Realmente está. Mas ela fez venda de refinarias, fez ali o plano de desestatização. Então, com essas vendas, entrou dinheiro no caixa que se transformou também em lucro. Mas isso não quer dizer que é da operação final dela de extrair petróleo. Por isso a importância de pegar o histórico ali e ver a margem de lucro que aquela empresa trouxe nos últimos anos. E ver, aí quando a gente entra no foco do dividendo, o quê? Quanto que ela distribui para os seus acionistas. Porque às vezes a empresa ela não paga o dividendo porque ela retém para reinvestir. Então você vai acompanhando o projeto, vai vendo se ela vai conseguindo aumentar o resultado e, consequentemente, isso vai trazer uma valorização nas ações. Ou você olhar pela métrica do dividendo ali, quanto que ela paga dividendo em relação ao preço do ativo. E sempre que eu falo, o que vai definir ele você comprar é o lucro. Aí você vai olhar o lucro, se essa empresa tem uma consistência em entregar resultado de lucro. Você vai olhar para os outros pontos do balanço. Se a dívida não está crescendo tanto, ali se ela consegue manter um equilíbrio entre gerar mais lucro, se financiar para continuar crescendo. Então você vai ver a consolidação. Eu tenho aqui uma empresa que nos mantém uma dívida razoável, tem um lucro confortável em diversos períodos, ela tem uma margem boa de lucratividade nos últimos anos. Aconteceu crise, ela conseguiu se manter, tudo gerando lucro ainda. Então eu sei que a eficiência operacional dela, a equipe que trabalha nela, estão lá realmente para trabalhar para o acionista ali, para os investidores mesmo. De gerar dinheiro naquilo. Agora, se eu entro num negócio que tem um lucro inconsistente, ali, a relação ali do preço da ação com o lucro da empresa, não seria uma coisa para mim entrar. Então, praticamente, você vai pautar sobre o fundamento. E isso você hoje tem mais chegado, que a gente falou ali, em site, ali já pronto. Já entrega tudo. Exatamente. Você vai ter o PL lá, a relação preço-lucro, crescimento ao ano, dívida em relação ao EBITDA, que é o lucro antes do imposto de renda. Ali você vai ter margem líquida, que eu olho muito, que é quanto que da receita da empresa se transforma em lucro. Então hoje, por exemplo, se você tem R$100, você vende essa caneca aqui, 30 vira lucro. R$30 dos 100 que você vendeu, 70 você gasta na produção, custo e tal. Então você tem 30 de margem ali. Se acontecer alguma coisa na produção, alguma coisa, aumento, sei lá, a tinta para você pintar aqui, não vai influenciar tanto porque você tem uma margem boa. Agora você olha para o varejo que tem uma margem de 2%, 3%, teve uma alteração, você já tem dificuldade de entregar lucro. Então eu gosto de comprar negócios que me deixem nesse conforto. Que eu posso ganhar menos de um período, que é normal, o negócio nunca vai ter um lucro igual, mas porém eu sei que ele nos últimos anos sempre foi lucrativo, sempre deu dinheiro, tá? Tem períodos que eu vou ganhar menos, beleza, é uma oportunidade talvez de comprar mais. Mas sempre nessa margem de segurança, né? Que você Sempre nessa margem de segurança, porque o número, a ideia dos números que eu falo da matemática é exatamente te trazer isso, uma margem de conforto. Entendi. De você estar comprando um negócio barato quando o mercado gera oportunidade. E saber vender também quando o mercado leva lá em cima. Não adianta a gente deixar também momentos bons ir. Às vezes a gente vai pegar esse momento de euforia que os preços vão lá em cima, injustificáveis, é hora de reduzir um pouquinho e aproveitar esse momento de volatilidade. Que o bom é dinheiro no bolso, não na bolsa. Então, olhando sobre esse viés, acompanhar e saber as horas da gente botar um pouco mais de grana no risco ou tirar um pouco de grana do risco, pode ser o que vai fazer com que seu patrimônio se consolide ao longo do tempo. Então, acho que de recado principal é esse. Faça gerenciamento de risco, comece o quanto antes, compre boas empresas que pagam bons lucros e mantenha a longo prazo. Isso. Vista esses lucros. Perfeito. Devagar. Perfeito. E outra, nunca vá com sede ao pote. Tá? O nunca eu sei que é meio exagerado, mas
normalmente as pessoas que vão com mais sede ao pote acabam deixando alguma oportunidade no mercado, porque não necessariamente a avaliação que eu faço em um instante de uma empresa, ela é aquela avaliação que vai perdurar. Então é importante, de novo, ter acompanhamento para a gente conseguir tratar isso. Infelizmente, né, a gente tá chegando no fim. Juro, um tema, assim, que normalmente é chato, né? Juro, com vocês hoje, assim, passou super rápido, super gostoso. Aliás, queria agradecer de coração, assim. Eu acho que cada vez eu tô mais admirada pela profissão, o trabalho de vocês, todo esse carinho que vocês têm com... Você já decidiu o que vai fazer? O mercado tá sempre recrutando novos profissionais. O momento é agora, hein? É isso aí, tá vendo? Ó, pode ser um sinal de Deus falando pra ti, olha, tem um caminho legal aqui, ó. Não, mas fora a brincadeira, obrigado mesmo pelo acolhimento e pela generosidade que vocês têm com a gente, porque não é um assunto tão legal, confesso. Mas se a gente não falar, alguém vai falar. E normalmente quem fala leva um pedaço daquilo que você poderia gerar de riqueza pra você. Então queira falar disso, queira falar de política, queira falar de assuntos chatos. Porque quem não governa é governado. Tem mais algumas palavras, Rafa? Acho que eu agradecer a vocês pelo convite também de estar aqui. Eu coloco sempre à disposição. E acho que invistam. Vocês que estão mais novos, já fomentem isso desde pequeno. Que lá na frente vai ser muito confortável, muito confortante. É isso. Vocês gostariam de passar o contato de vocês? Instagram, LinkedIn, alguma coisa assim? O meu @ é @prof. Guto Moreira. Ó que genial que eu fui. Literal. Criatividade. Professor Gustavo Moreira é @prof. Guto Moreira. É isso. Meu é simples, não tem muita coisa de mercado lá, sou mais discreto, mas podem me adicionar lá, tá? R.N. Carvalho. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Lembrando da nossa patrocinadora, né, a Gmail. Não deixem de passar por lá. E também não deixem de seguir as redes sociais da Academia do Futuro, né? O Instagram, academia.futuro, o YouTube, Academia do Futuro. E acompanhar os próximos episódios aqui do ADF Invest, né? Com certeza vocês devem estar ganhando muito conhecimento, igual a gente aqui hoje e os outros episódios. E até a próxima! Obrigado, gente. Tchau, tchau. Espero que tenham se divertido. Gustavo, Rafa. E até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, Até mais, valeu.